declarações políticas. Para o efeito, convido a Presidente do Partido Humanista de Angola, deputada Flor Bela Malaquias. Faz favor. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, senhores e senhores deputados, angolanas e angolanos. A Conta Geral do Estado de 2023, que nos foi entregue como quem apresenta o retrato do país daquele ano, mas nós não vimos ali o país. Vimos uma ausência. A ausência do povo, que continua a ser estatística sem rosto nas páginas do poder. Executou-se o orçamento dessa forma, dizem. Pagaram-se as dívidas, dizem. Cumpriu-se a lei da contabilidade, dizem. Mas quem nos devolve as vidas e os sonhos que morreram nesse processo? Quem nos explica por que razão os números sobem e a dignidade desce? Quem responde às mulheres que morreram por falta de parto assistido? Quem responde à juventude que envelhece à espera de um primeiro emprego? Quem responde aos professores e enfermeiros que vivem de promessas e não de salários dignos? A dívida cresceu e com ela cresceu a submissão. A dívida pública em 2023 rondava os 70% do PIB. Endividaram-se em nome do povo, mas sem falar com o povo. Empenharam o futuro da juventude num contrato que ela não leu, num pacto que ela não assinou. Chamam-lhe gestão macroeconómica, mas nós chamamos-lhe silêncio cúmplice diante do sofrimento. Chamam-lhe estabilidade fiscal, mas nós perguntamos: de que serve a estabilidade de cofres que não se abrem para o povo? O Estado executou mais de 20 bilhões de kwanzas, mas as escolas continuam sem água corrente, nem carteiras, os centros de saúde com prateleiras vazias, os bairros com esgotos a céu aberto, as lavras sem sementes nem possibilidades de escoamento. Em 2023, o dinheiro circulou, mas não chegou. Passou longe da juventude e das mulheres. Desviou-se de quem mais precisava. Como podemos aprovar um documento que se esquece que a Conta Geral do Estado é um ato de justiça social e não apenas uma soma de rubricas e de números sem impacto real nos rostos reais? Se o orçamento é a bússola do Estado, a Conta Geral é o mapa do caminho feito. Mas este caminho não foi para o povo, porque para o povo ficou o cansaço, ficou a luta diária contra a exclusão, ficou a esperança, essa que nunca entra no relatório, mas que é a força que ainda mantém este povo de pé. O Partido Humanista de Angola não aprova o vazio. Não aprovamos números sem alma. Não subscrevemos dívidas sem debate. Não aceitamos políticas que alimentam a estatística e matam a esperança. O povo merece muito mais do que folhas seladas. Merece contas que se traduzam em comida, em saúde, em saber, em chão que funda o sentido de pertença. O que é a governação, senão a arte de cuidar? O que é a democracia, senão o dever de prestar contas a quem sofre, que afinal de contas é o soberano? O Partido Humanista de Angola, nesta tribuna, declara com clareza: não basta dizer que se executou, é preciso provar que se serviu o povo. Não basta fechar o ciclo do orçamento, é preciso abrir o ciclo
da transformação. Enquanto houver fome no meio de superávites, enquanto houver silêncio no meio da dívida, enquanto houver juventude sem destino e mulheres sem voz, continuaremos a levantar esta bandeira. Vamos humanizar Angola. Nas contas públicas, na política e no coração do Estado. Muito obrigada. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, povo angolano, senhoras e senhores jornalistas. No próximo domingo, 25 de maio, comemorar-se-á o Dia da África, 62 anos depois da proclamação da Organização da Unidade Africana, OUA, hoje União Africana. A África continua com os mesmos problemas. E como dizia o Dr. Savimbi, em julho de 1982, e cito, nós conhecemos exatamente o que é a África atual, que se debate com debilidades das instituições. Países membros da OA não conseguem encontrar soluções para as dificuldades que enfrentam. Acusam os antigos colonialistas, mas o seu problema é a falta de direção. Falta-lhes coragem e, sobretudo, vontade de lutar e de realizar. Citei. Infelizmente, em pleno século XXI, continuamos a assistir a uma crise profunda de lideranças africanas que sonham e trabalham para a independência total da África, traduzida não apenas no campo político, mas também na soberania econômica, social, cultural, sem fechar-se ao movimento frenético e incontornável da globalização. O sonho do pan-africanismo de Kwame Nkrumah, Nasser, Senghor e outros esvaneceu-se no firmamento. E hoje a África clama por uma nova visão, uma nova forma de servir os seus países, os seus povos, as suas gentes, com princípios que priorizem a valorização e dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e justiça social. Em Angola, por exemplo, 50 anos depois do alcance da independência, para festejar a efeméride, o governo vai gastar mais de 20 milhões de dólares em viagens, alojamentos, seguros, prémios, segurança e outras despesas, com o objetivo de distrair o povo com um jogo de futebol entre as seleções de Angola e da Argentina, enquanto milhares de crianças angolanas continuam a morrer todos os dias, vítimas da fome, cólera, malária, desnutrição, falta de água, saneamento básico e higiene. Os adultos também estão a morrer de fome, hipertensão, tumores, malária, doenças respiratórias, cancro e diabetes. Mais de 40% dos adultos morrem de doenças cardiovasculares por causa dos corações e vasos sanguíneos sufocados e desgastados pelos problemas da vida e da má governação. O governo vai deitar para os bolsos dos milionários milhões de dólares que fazem falta ao país, quando o mesmo governo não tem dinheiro para combater a cólera, que já provocou mais de 600 óbitos. O mesmo governo não paga desde maio de 2024, há um ano, os empresários, seus fornecedores de bens e serviços, com destaque para as unidades hospitalares em todo o espaço nacional
instituições de ensino e outras. Está ainda com muita disponibilidade financeira de apoiar outros países e instituições internacionais com milhões de dólares, enquanto se instala no país uma crise financeira e social sem precedentes. Quo vadis, África nossa, quo vadis, Angola nossa. Senhora Presidente, o momento em que se discute a Conta Geral do Estado de 2023 é o ideal para refletirmos sobre o balanço econômico e social do país. Uma análise dos principais indicadores macroeconômicos do relatório de fundamentação da mesma permite-nos aferir que os objetivos continuidade do crescimento econômico nacional, gestão prudente das finanças públicas, redução da pobreza e da exclusão social, desoneração dos custos da cadeia de abastecimento e desenvolvimento do capital humano não foram atingidos. A estrutura econômica do país continua a ser limitada em termos de diversificação, por causa da sua dependência ao setor petrolífero. O resultado disso é a instabilidade macroeconômica, que trava o crescimento econômico, eleva os níveis da pobreza, eleva o custo de vida das famílias, aumenta a fome e as desigualdades. No ano em análise, de acordo com o relatório do quarto trimestre do INE, a taxa de desemprego atingiu 31,9%, correspondente a mais de 5 milhões de cidadãos da população ativa, colocando Angola como o terceiro país de África, dos 115 países estudados, com a taxa de desemprego mais elevada, de acordo com dados do FMI. Em termos de execução de despesas por setores de atividades, mais uma vez verificou-se a inversão de prioridades, com os setores produtivo, motor do crescimento econômico, criação de emprego, produtividade e competitividade, e o setor social, impulsionador da formação do capital humano para a melhoria do índice de desenvolvimento humano, a merecerem baixas taxas de execução financeira relativamente aos setores não produtivos. Este facto é mais notável ainda quando nos depararmos com um balanço da execução dos programas e projetos de investimentos públicos. O balanço social do país é vergonhosamente negativo. A taxa bruta de natalidade situa-se nos 36%, ao passo que a taxa de mortalidade infantil está nos 56%. Não há futuro para cerca de 15 milhões de crianças e jovens entre os 0 e os 14 anos de idade. O índice de dependência dos jovens, segundo o INE, é de 85%, ao passo que o índice de dependência dos 17 milhões de angolanos que constitui a população economicamente ativa é ainda maior, 90%. A falta de água, do saneamento básico e higiene lideram as causas da mortalidade infantil, seguidas por complicações decorrentes de partos prematuros, distúrbios neonatais, infecções respiratórias, diarreia, malária, desnutrição. Desde 2020, o investimento público em infraestruturas de água, saneamento e higiene têm sido sempre inferiores a 1% do PIB, todos os anos. Isto significa, senhores ministros, que o governo que Vossas Excelências integram tem sido insensível à morte prematura e dolorosa de crianças angolanas menores de 5 anos de idade. Significa que o governo que Vossas Excelências integram está a comprometer seriamente o futuro da nação angolana e a sua independência.
Como foi possível chegarmos ao fundo do poço nos últimos 5 anos? Como foi possível chegar ao estado atual de degradação política, econômica e social? Programas não faltam, promessas também não faltam. O que falta é governar com propósito e coração de servir, com empatia e com sensibilidade humana. O que falta é a capacidade de gerar empregos dignos, riqueza, prosperidade e felicidade para a maioria do povo angolano. Não basta olhar para os números executados. É preciso calcular os indicadores de qualidade, aqueles que tocam e impactam a vida das pessoas. Por exemplo, o Programa de Desenvolvimento e Consolidação do Setor de Água teve, em 2025, uma taxa de execução de apenas 6%. O Programa de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança teve uma taxa de execução de 0,1%. O Programa de Intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos teve uma taxa de execução de 0,0%. O Programa de Combate a Grandes Endemias pela abordagem das determinantes da saúde, teve uma taxa de execução de 4,8%. A política de emprego e condições de trabalho, bem como o programa de melhoria da organização das condições de trabalho, tiveram uma taxa de execução de 0,0%. Mas estes são apenas números, senhores deputados. A realidade no terreno é mais dramática. 23 anos depois do fim da guerra, Angola tem apenas 3 médicos por cada 10 mil habitantes e 2 centros médicos por cada 100 mil habitantes. Segundo pesquisas, das crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, apenas 25% andam na escola. As crianças que deveriam estar a estudar entre a 7ª e a 9ª classes, apenas 27% estão matriculadas. E destas, mais de metade não têm livros, estudam sem livros. E dos que têm entre 15 e 18 anos de idade, apenas 29% vão à escola, supostamente para estudar matérias da 11ª e 13ª classes. Aí também, mais de metade estuda sem livros e vai à escola com fome. Um número alarmante de crianças está a abandonar as escolas para se dedicar a atividades como garimpo de ouro, agricultura e pasto em fazendas agrícolas. A falta de merenda escolar é apontada como a principal causa deste abandono, forçando os menores a buscar alternativas para ajudar as despesas familiares. Além disso, há famílias desesperadas que atiram os seus filhos menores à prática de trabalho infantil ou à mendicidade. E ainda mais grave, as meninas são atiradas para a prostituição pelas ruas das cidades em todo o país e até nas ruas das cidades da Namíbia. Uma vergonha para Angola. Senhores deputados, já aprovamos várias contas gerais do Estado. Já aprovamos muitas leis, sem resultados tangíveis, sem impactos positivos na vida da maioria das pessoas, das famílias e das empresas. Podemos penalizar as famílias que aceitam os empregos para os menores em troca de obtenção de renda para fugir à morte lenta? E como penalizar as empresas estrangeiras que exploram e escravizam crianças e adultos angolanos nas suas empresas e fazendas 50 anos depois da independência? Como diz o povo, o país está furado. Os bolsos dos trabalhadores estão furados e os cofres das empresas também estão furados. Os cofres do Estado também foram furados. Por quem? É a pergunta que fica.
As famílias estão desesperadas e as instituições da administração pública do Estado estão completamente descredibilizadas, pois o Executivo está sem soluções, está esgotado, está cansado. A crise social é maior que a crise financeira e esta é maior que a crise institucional. E ela deve ser ultrapassada com urgência nas suas múltiplas dimensões, como uma questão de segurança e emergência nacional. Não temos dúvidas de que esta crise social, resultante principalmente das políticas públicas erradas e prioridades invertidas que o governo e a sua insensibilidade humana poderiam ter mitigado com a concretização da descentralização político-administrativa prevista na Constituição, ou seja, com a implementação efetiva das autarquias. Eu repito, não nos restam dúvidas de que esta crise, resultante principalmente das políticas públicas erradas e prioridades invertidas de quem governa e da sua insensibilidade humana, poderia ser mitigada com a concretização e descentralização político-administrativa prevista na Constituição, ou seja, com a implementação efetiva das autarquias locais. São os governos territoriais mais pequenos que vão governar o país real. Não vão depender mais do Presidente da República, titular do Poder Executivo, nem serão obrigados a adjudicar contratos públicos às empresas dos ministros, dos governadores e seus compadres. Serão mesmo autônomos, aprovarão os seus programas, arrecadarão receitas próprias e prestarão contas ao povo nos próprios municípios. E não terão receio de serem fiscalizados, como acontece com o Executivo Central atual, que foge da fiscalização como o diabo foge da cruz. Angolanas e angolanos, é neste quadro de plena descentralização política e administrativa que os problemas da água, saneamento básico, higiene, saúde e educação serão resolvidos com eficácia, eficiência, transparência e melhor controlo. No campo político da atualidade, durante o último trimestre do ano em curso, o regime capturou o Estado, manifestou por 3 vezes o seu desrespeito frontal aos direitos e liberdades fundamentais dos angolanos, à soberania popular e à Constituição da República. Primeiro, por apresentar propostas de alteração do pacote legislativo eleitoral que ameaçam o exercício livre e justo do direito ao sufrágio universal, a transparência, a integridade e a credibilidade das eleições. Segundo, por impedir a realização de um debate público sobre as referidas propostas, promovido pela Ordem dos Advogados de Angola. O regime utilizou para o efeito 3 juízes que subverteram os poderes conferidos pela Constituição para servir os ditames da autocracia. O dinheiro do povo que está à guarda do governo não serve para coartar direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Gostaríamos de realçar aqui, desta tribuna, em nome do povo que representamos, o nosso repúdio àquela agressão frontal aos direitos fundamentais dos angolanos, um crime de violação da Constituição que atenta gravemente contra o Estado democrático de direito e contra o regular funcionamento dos tribunais da República. Terceiro, na província do Bengo, a governadora provincial orientou a dispersão pela polícia de uma vigília pacífica realizada no âmbito das festividades do Dia do Deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, cujo balanço foi de 22 feridos,
estando um deles entre a vida e a morte, num total desrespeito aos direitos humanos, à Constituição e da lei. Como foi possível chegar até este ponto de degradação do Estado de Direito? No Estado de Direito em que o essencial são os direitos das pessoas. 50 anos de independência nacional deveriam ser 50 anos de democracia, de boa governação, de justiça social, de justiça econômica, de desenvolvimento sustentável, de transformação industrial, tecnológica e inovação, prosperidade, dignidade e felicidade. Senhora Presidente, os angolanos estão cansados de sofrer e sabem o que precisam de fazer para acabar com o sofrimento. Os angolanos querem mudar de vida, eleger um novo governo que o povo acredita e confia que vai governar melhor. E se este não o fizer, os angolanos também irão mudar tal governo, porque o direito de governar Angola pertence ao povo angolano e não aos governos a que o povo delega tais poderes por períodos de 5 anos. Aqueles que governam em nome do povo não podem utilizar os poderes delegados para subverter a vontade do povo, nem para utilizar os recursos públicos para embriagar o povo com maratonas, festanças opulentas, jogos e outras alienações que em nada contribuem para reduzir a mortalidade infantil e erradicar a fome. Convido agora o presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, deputado Joaquim do Rei Júnior, para a sua declaração política. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras deputadas, senhores deputados, muito digno Ministro de Estado e demais auxiliares do titular do Poder Executivo, povo angolano. Se há condição que nos une nessa casa, é que, independentemente das nossas convicções, credos ou referências políticas, temos o privilégio de viver em democracia. Uma democracia em permanente construção. Um sistema que nos garante direitos, mas que também exige de nós responsabilidades. Uma das maiores conquistas da civilização moderna foi justamente a criação de instituições sólidas, onde as divergências podem ser debatidas, as políticas podem ser formuladas e os conflitos podem e devem ser resolvidos por meio do diálogo e não do confronto. No entanto, há aqueles que, ao invés de promoverem o fortalecimento das instituições, preferem enfraquecê-las. Há partidos e lideranças que fogem ao debate honesto no Parlamento e nos espaços legítimos de decisão e optam pelo caminho fácil do populismo, da desinformação e do ataque sistemático às instituições. Eles não querem convencer pela razão, querem vencer pelo caos. Trocam factos por palavras de ordem simplistas, espalham mentiras como se fossem verdades e alimentam o descrédito contra a classe política da qual fazem parte, contra o Parlamento, onde têm assento, contra os tribunais, contra a imprensa, contra tudo que não se curva aos seus interesses imediatos. Não apresentam soluções concretas para a resolução dos problemas do país.
apenas promessas vazias. Não debatem ideias, apenas difamam adversários. E quando perdem nas urnas ou nas votações, em vez de aceitarem pacificamente o resultado, preferem incendiar as ruas e semear a desordem. Isso não é política, é desrespeito. Desrespeito pela democracia, desrespeito pelo Estado de Direito e desrespeito pelo povo que nos elegeu. Quando transferirmos discussões complexas para foros impróprios, corremos o risco de substituir a razão pela emoção, o debate pela gritaria, a negociação pelo iminente conflito. Nas instituições, há regras, há prazos e há respeito de procedimentos. Fora deles, pode prevalecer a lei do mais barulhento, do mais radical, do mais intolerante, onde a razão se cala e o extremismo não se abala. Isso não é política, é desrespeito. Desrespeito pela democracia, desrespeito pelo Estado de Direito e desrespeito pelo povo que nos elegeu. Quando transferirmos discussões complexas para foros impróprios, corremos o risco de substituir a razão pela emoção, o debate pela gritaria, a negociação pelo iminente conflito. Nas instituições, há regras, há prazos e há respeito de procedimentos. Fora deles, pode prevalecer a lei do mais barulhento, do mais radical, do mais intolerante, onde a razão se cala e o extremismo não se abala. Se quisermos proteger e reforçar a nossa democracia e as suas instituições, que muito sangue, suor e lágrimas custaram aos angolanos, esse não é seguramente o caminho a seguir. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, angolanas e angolanos. Aqui nesta sala do plenário da Assembleia Nacional, já ouvimos inúmeros apelos ao sentido de se preservar a respeitabilidade do Parlamento enquanto Casa da Democracia. Ouvimos essa chamada de atenção, quer da parte de Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional, quer da parte do grupo parlamentar do MPLA, quer da parte do grupo parlamentar do maior partido da oposição. A verdade, porém, é que, não obstante as sucessivas advertências no sentido de se garantir a honorabilidade deste hemiciclo, têm sido recorrentes atitudes negativas da parte de determinados deputados, de total afronta à honra desta Casa. Uma democracia não se constrói com arruaças. O tempo e a história provaram a todos nós que é pela via do diálogo que devemos resolver as nossas diferenças políticas. É constrangedor e envergonha-nos a todos repetidas atitudes de confrontação verbal, num tom e linguagem nada adequados para quem exerce um mandato de representação popular que não significa mandato de representação populista.
Essas atitudes que a miúdo assistimos nessa casa revelam a ausência de sentido de Estado em determinados políticos, muitos dos quais jovens políticos que têm replicado os erros que as organizações a que pertencem cometeram no passado. A ausência de sentido de Estado desqualifica-nos quando pretendemos ser poder. Por mais força que se tenha, por mais alto que se fale ou se grite, por mais confusão que se faça, se não se tem sentido de Estado, dificilmente se deixa de ser oposição. É isso o que a história nos ensina. Do nosso lado, uma coisa vos garantimos. Para esta bancada e para o nosso glorioso MPLA, a democracia será sempre um valor maior, inestimável e insubstituível, pelo qual lutaremos e o qual defenderemos com todas as nossas forças perante qualquer forma de ataque. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa vivo na rua. Estou cansada de acordar nas pedras, estou cansada. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Bote. Oliveira, hoje estou de preto. Sabe o que isso simboliza? Luto. Cabinda está em luto.